Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o divã integrativo. Vou esperar aqui um pouquinho o pessoal entrar. E hoje, no nosso divã integrativo, eu vou chamar a Gleice do Afetos e Cuidados, que já está aqui. Já nós vamos conversar um papo no divã. Por que é divã integrativo? Porque eu resolvi trazer pessoas que me inspiram para uma conversa confortável. Eu acho que isso que é o divã, a gente poder fazer terapia num lugar confortável, que a gente se sinta seguro, num espaço gostoso. Boa noite, Cris, Guto, a Rosana, boa noite. Vamos lá começar o nosso papo. Deixa eu ver se eu sei virar a câmera, né? Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui. Eu vou chamar a Gleice. Vamos ver se para aqui quietinha a câmera do celular. Vamos ver aqui. Epa! Então deu certo. Deu certo. Tudo bem, Tá me ouvindo Gleice? Boa bem? noite. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem também. É que eu tô sem o fone, que a logística aqui com o fone não deu certo, eu fiquei com medo de falhar, mas tá bom. Ah, então tá ótimo. Então seja bem-vinda nessa primeira, né, da minha criação aqui do Divã Integrativo, que na verdade eu tive ideia desde a primeira vez que eu participei com você, né? Que você me chamou. E, gente, eu tinha muita vergonha de fazer isso ao vivo, assim, eu achei meio esquisito, né? Tanto que demorou 2 anos para eu resolver lançar aqui o meu. A ideia estava no forninho, mas a Gleice me ajudou muito me chamando essa primeira vez. Então, eu te agradeço, a sua gratidão, Gleice, por você ter me incentivado. E você falou aquele dia, um dia você vai me convidar. Primeiro, obrigada pelo convite. Fico feliz que aquele primeiro desafio virou uma rotina. Você faz isso mais vezes de outros temas. Então, fico feliz o desmembramento que teve aquele primeiro bate-papo que a gente teve há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Verdade, faz um tempinho, mas cada um no seu tempo, ó. Estou Sim. aqui. Então, de repente, assim, a ideia é fazer uma conversa mesmo descontraída, gostosa, para eu trazer tudo que tem de bom para a Gleice, que eu gosto, que me inspira, que também possa inspirar mais pessoas, né? Então, eu fiz aqui uma... Elis também entrou. Boa noite, Elis. Conheci a Elis através da Gleice. Eu acho que é interessante até a gente falar, né, como a gente se conheceu, de repente, né, Sim. para quem tem essa curiosidade. Porque foi inusitado, né, Gleice? Nós nos conhecemos através dos nossos pais, né? Já que Fomos estamos aí em amigas de agosto. infância e um tempo ficamos sem contato o lado bom da pandemia foi a gente ter se reaproximado, que as sincronicidades dos momentos que a gente vive, do que a gente busca e dos ideais que a gente tem muito em comum. É verdade, foi lindo, né? Foi, Super reencontro. sim, demorou um Elis, pouquinho você para sair o também reencontro presente. pessoalmente, né? Que só saiu semana passada, mas as trocas virtuais foram muito ricas nesse período. É
verdade, foi ótimo. Que continuem, né? Porque é isso, né? E eu acho que a gente trazer pessoas aqui, é muito difícil a gente se reunir pessoalmente para de repente fazer um negócio bacana, tal, pessoalmente mesmo e gravando. Se a gente for esperar esse ideal, a gente não faz, né? É Então é verdade. lidar com o real. E essa é a nova realidade. E isso facilita muito para a gente, né? Então vamos lidar com isso, vamos aproveitar, né, essa tecnologia que nos aproxima. Sim. E eu E vou mesclar, começar. né, o presencial com o online o quanto for Isso, possível, né? exato, é ótimo, né? Esse novo lidar com a vida pós-pandemia. Sim. E, bom, eu vou começar como numa sessão de terapia, gente, por isso que é o divã. Acho que vai ficar ao contrário aqui, ó. Conte-me da sua infância, Gleice. Traga um pouquinho. A gente se conheceu na infância, né? E Ó, me conta aí, conta para o essa foi uma pessoal um pouquinho, se pergunta que você eu quiser fiquei. Quando falar. você me mandou, né, o script para a gente começar a pensar no que falar, Aham, eu fiquei pensando o que falar nessa parte com a conexão para o atual. Mas eu, como a biblioterapia me cerca muito, eu vou começar com um poema curtinho, curtinho, da Clarice Lispector, que está nessa edição da Vida Simples, acho que de uns 2 meses perfeito. atrás, se eu não me engano. Que é o tema dessa revista é Reconheça a Sua Jornada, né? E o poema é Aceite Sua Jornada. Já que sou, o jeito é ser, da Clarice Lispector. Então, pensei de verdade, entre as perguntas que você me fez, acho que essa foi uma das que eu mais fiquei pensativa antes de responder, né? De fazer Olha. o que eu preciso fazer um scriptzinho do que eu vou falar antes, me organizar um pouco. E eu fiquei pensando Uhum, assim, a criança que eu fui. Bom, eu fui uma criança daquelas que para muitas coisas não dava trabalho. Eu era tímida, eu era obediente, porém, com o decorrer da vida, o decorrer da terapia, a gente vê que isso não era tão bom quanto parecia naquela época. Tinham questões, né, envolvidas que trabalhei muito e hoje ainda trabalho em algumas em terapia. E eu falo que eu tive dois uhum, despertares pro autoconhecimento. O primeiro foi numa sessão de biblioterapia com a Cris, que tá aqui, que ela falava que eu só chorava, e hoje, depois eu fui entender que aquilo era uma catarse de muitas coisas acumuladas, né? E na primeira sessão de acupuntura que eu fiz. Porque eu lembro que a terapeuta me fez algumas perguntas de doenças que eu tive na infância, e ela me fez uma leitura que ninguém tinha feito na minha vida com 5 perguntas, olha. né? Então Uhum, foram para mim, 2 marcos foram esses, né? E que de ambos me desdobrou eu buscar o autoconhecimento, que eu sou uma incentivadora imensa nos dias de hoje. Eu acho que todo mundo tem uhum, que passar por um processo desse para poder se conhecer, né? uhum. Para poder Fantástico. saber quem realmente é, porque com todos os aprendizados que a terapia traz para a gente vai se blindando através de papéis. E saber quem a gente realmente não é um processo fácil. Como diz uma prima minha, também não é gostosinho. Tem dias que ele é bom, mas tem dias que ele é ruim. Como eu falo muito Uhum. para psicóloga, eu não voltaria a ser a Gleice de um ano atrás, mesmo que esse processo da terapia em alguns momentos não foi gostoso e na verdade foi difícil. Sim, é verdade, né? Não é fácil mesmo. É 50 a 50%. Você descobre seu lado bom, iluminado, lindo, e 50% de sombra, né? Sim. E, E vamos lá, e é Grace. um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo, né? E cada hora você vai conhecendo um cantinho de si mesma que, né, não era iluminado antes, né? A gente fala de iluminando o inconsciente, né? Uhum. Os nossos cantinhos escuros. A Cris até colocou aqui, sua marca, Gleice. Gente, eu tô Acho que ela brigando lembrou do processo. pro celular parar quieto aqui hoje, mas acho que agora deu certo. Ele está agitado.
É, ele tá escorregando, na verdade. Onde eu tô, ele escorrega um pouquinho, mas acho que agora foi. Agora foi, agora vai. E olha só, eu queria saber também das suas inspirações. Quem te inspira? Bom, eu Quem que tenho você gostaria várias, de trazer? Aham. várias inspirações. Mais recentemente eu tenho, assim, me cercado de pessoas. E as minhas inspirações hoje, claro, vão mudando durante a vida, mas hoje são muitas que têm a ver comigo, que têm a ver com a ideologia, com o que eu busco, né? Então, eu separei alguns nomes, e alguns eu até trouxe alguns livros aqui também. Uma pessoa que eu gosto Uhum. muito, que me despertou o meu lado feminista, é a Ruth Manos. Para quem não conhece, ela é autora e escritora. Eu estava num TED dela, que foi foi onde eu a conheci. E a fala dela no TED, assim, sobre a busca do feminismo, as esferas, o apoio. Hoje, na época, ainda essa palavra nem era tão comum, mas a sororidade entre mulheres, né? Então, assim, eu falo que ela foi uma pessoa que me despertou muito. Ela é autora. Quem não assistiu o TED dela, assista, tá nas redes. E Uhum. eu gosto muito do conteúdo que ela fala em geral. Então, ela, assim, pensando na questão de autoras, é uma das pessoas que me inspirou muito, Que você que eu gostaria gosto, que eu de trouxe. trazer, né? Aham. E aí eu fiz mais algumas anotações aqui. É, Ótimo. dentro da Fica à biblioterapia. vontade para você ir Não, é porque falando. dentro da biblioterapia, a Cris, que está aqui, é uma das pessoas que me inspiram. Foi com ela que eu fiz a primeira sessão, que eu Uhum. me descobri dentro desse processo também, de fazer algum trabalho que, de alguma forma, auxilie as pessoas, né? Então, a Uhum. biblioterapia foi a primeira terapia alternativa com quem que eu fui conhecer. Depois eu fiz terapia floral. Então, tem a Cris como que me inspira também. Falando de pessoas famosas, a Astrid Fontinelli me inspira muito. Ai, Gosto dela adoro desde também. Acho que foi de da nossa adolescência. geração, né? Eu lembro muito de um programa que ela tinha que chamava Barraco MTV, que eu adorava, né? Então, hoje assisto, não sempre, mas gosto muito de vê-la no Saia Justa pelo que a forma que ela lida também. É, e de todos, assim, o que me envolve hoje, eu não li ainda o Alexandre Coimbra Amaral, mas o podcast dele eu falo que me acompanha na academia. Cada semana que ele lança um novo que chama Cartas de um Terapeuta, é muito interessante. Quem não conheça, que é um podcast muito interessante, que foca muito nessas questões de autoconhecimento também. É, eu quis tentar trazer algumas pessoas de arte. Hoje eu acompanho muito a Paula Lima. Eu falo que meu gosto musical foi mudando nos últimos anos, então eu sou muito mais ligada em MPB, esse tipo de música que eu não era. E a Paula Lima, para mim, é uma das pessoas que me inspiram. Deusa. E estou começando a ler, que você indicou, que também eu ouvi um podcast que a Astrid fez sobre ela, que me inspirou a ler o livro na Rita Lee. Estou Uhum. começando a ler, Elsa, ainda super não legal. tenho opinião formada sobre o livro Uhum. dela, né? Mas Uhum. pelo que eu ouvi, que a Astrid usou muito os dois livros dela, né, nesse podcast, É, verdade. também é uma pessoa muito inspiradora. Tive na exposição dela o ano passado também, então são inspirações. Foram essas as que eu me lembro recentemente. Não, fantástico. Mulheres mais que inspiradoras, né? E Sim, eu acho que isso a gente tem que trazer, né, também para hoje, né, Gleice? Porque a gente está tão acostumado a ler homens, ouvir homens, né? sim, É tão gostoso a gente poder curtir esses trabalhos femininos, né? sim. É ótimo. Os livros E que eu estou falando de trazendo aqui, que eu estou trabalho, falando, depois a gente publica alguma foto, alguma coisa para quem tiver interesse. acho que é ótimo, porque a gente vai falando sobre tantos assuntos e tal, né? De repente ir trazendo, né, as citações, tal, professor. De repente essa semana, né, a gente aproveita para Sim, ampliar
aí tudo que você foi falando, indicar para as pessoas, acho que é bem legal mesmo. Para inspirar, essa é a E, intenção. e da minha área, né, de atuação, fora as Eu ia terapias alternativas, perguntar, ó, para quem profissão. não sabe, eu trabalho no hospital de reabilitação, não exerço nenhuma parte das terapias alternativas lá, mas Uhum. incentivo muito as pessoas a buscarem autoconhecimento. E uma das pessoas que me inspiraram a ir trabalhar nessa área foi a Maria Júlia Paz, que ela fala muito sobre humanização no atendimento. Então, Uhum. também é uma das pessoas que me inspiram dentro da área da saúde. Se eu fui buscar sair dos eventos que eu trabalhei durante muitos anos e ir para algum trabalho na área da saúde, foi muito inspirada por ela e nas ideias dela de humanização na saúde, que muito tem a ver também com a doutora Anise, que eu sei que você é uma fã de carteirinha. Sim, super. Eu acho que é isso, né? Humanização em várias áreas. Agora, na saúde, é de extrema necessidade, Sim, né? mas ainda é um assunto que tá ampliando a cada dia, mas ainda não tem a proporção que se deveria, né? Sim, é verdade, Gleice. E você trabalha numa parte administrativa da saúde, é isso? Isso. Hoje? Hoje eu Uhum, trabalho dentro de um departamento administrativo na saúde. Eu falo que eu uso uhum, a hospitalidade, que é uma das minhas formações, né? uhum. Para o convívio com a família e dentro da maneira que para mim é possível a humanização que a Maria Júlia fala tanto. Ai, fantástico. E você tem outros caminhos também, falando da parte integrativa desse divã, né? Então tem a biblioterapia que você faz, até participei, né? Como é que a gente chama? Uma roda de leitura? Como que a gente Círculo chama um encontro? de biblioterapia. Você participou Círculo de online, mas biblioterapia. quando é presencial, a gente faz mesmo um círculo, por isso que o Faz um nome é círculo. círculo. Ai, que é uma mandala. A gente faz a mandala dos livros e a mandala das pessoas em volta dos livros. Nossa, que gostoso, lindo isso. Também E além da sou terapia, biblioterapia, eu sou terapeuta floral e uhum, aromaterapeuta. Fiz também o curso com você das cores, que me fugiu o nome agora. da Da cromoterapia, uhum, cromoterapia, mas essa não tenho muita. Não me sinto tão preparada para aplicar. Uso assim em mim no dia a dia, uhum, quando às vezes eu preciso de alguma energização, buscar aquela cor, assim. Mas a sim, terapia floral, a aromaterapia hoje é o que eu mais falo. Falo, divulgo, né, no dia a dia, uso uhum. meu colar, motivo as pessoas a usarem também quando precisa de alguma energia ou o contrário, né? Então, tanto a terapia floral quanto a aromaterapia faz muito nesse sentido, né? Nossa, ajuda muito, é ótimo. A, a, a Elis está falando, né, que a gente se conheceu, né, através da. Graças à biblioterapia, conheci a Gleia Thaís. Verdade. A gente participou de um círculo da Gleice juntas. Acho que foi isso, né, Gleice? E a E aí eu conheci. biblioterapia na pandemia, com o grupo que a Cris criou, eu conheci a Elis e aí foi disseminando até a gente chegar no Ler e Cuidar-te também depois, junto com as outras integrantes. Ai, que legal. Não, é isso, né? A gente vai se unindo, uma coisinha ali, né, puxa a outra. Eu acho que isso que é legal das terapias integrativas, né? Acaba uma puxando a outra, né? Sim. E Não, essa não tem como. A hora que você abertura vê, você já está envolvido em mais. E conhecer uma, você já vai se envolvendo na outra, na né? outra, e você vai montando, né, o seu jeito de atendimento. É verdade, Cris, é uma rede de mulheres, é isso mesmo. Ó, a Elis falou que você já ajudou muito ela com a terapia floral. Olha que Sim. bacana, né, gente? E, e assim, e os sonhos futuros? Vamos falar aqui, ó. Trouxe o Olha, Jung para os sonhos. o meu primeiro sonho futuro, Cris, Thaís, não é só o meu sonho. Eu acho que assim.
eu vejo muito isso, né? Quando a gente começa, isso a minha psicóloga fala muito, né? Quando a gente começa esse processo, a gente muda o nosso olhar sobre o outro, né? Então, hoje o meu maior sonho é que as pessoas deem realmente valor para o autoconhecimento e que eu possa auxiliá-las com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu obtive, olhando para mim, né? Porque eu Uhum. acho que isso é fundamental. Então, eu falo, gente, eu sou uma grande incentivadora do autoconhecimento. O que eu puder ajudar as pessoas nesse processo, através do Enneagrama, que eu fiz uma formação com a Elis, que eu sou apaixonada. Semana passada eu estava com a minha coaching, né, que é a Márcia, que foi com quem eu iniciei esse processo, assim, de autoconhecimento. Depois que eu conheci a biblioterapia, eu passei por um processo de coaching e foi onde eu conheci o Enneagrama. E para mim fez tanto Uhum. sentido em tantas coisas que quando eu soube que a Elis trabalhava com isso, disseminava também o Enneagrama, eu falei, não, eu preciso fazer um curso que eu preciso entender mais sobre isso, né? Então, é Precisa se outra ferramenta aprofundar. que eu gosto muito. Aham. E eu, Ai, que eu acho bacana. Não, isso. qualquer dia eu vou trazer a Elisa aqui para falar do Eneagrama também. Olha, traga que vai ter muito assunto e espero mobilizar mais pessoas também para buscarem Ah, conhecimento, conhecer essa ferramenta que, para mim, dentro dos processos terapêuticos, da parte de autoaceitação, ela foi fundamental. Eu falo uhum. que quando a primeira vez que eu li, né, dentro dos, para quem não conhece o Enneagrama, são 9 perfis. E logo na primeira vez que eu li, até esse encontro que eu tive com a Márcia semana passada, ela me perguntou, ela falou assim, você tem certeza que o seu tipo é o 5 que você, assim, com tudo isso que você fez? Eu falei, sim. E cada vez mais eu tenho mais certeza com cada vez que eu leio alguma coisa. Então, eu acho que isso ajuda muito na autoaceitação, da gente É entender verdade. que a gente como o pequeno poema que eu li no começo, né? Mas se encontrar e se aceitar da maneira que a gente é. É verdade. E se conhecer, né, diante a cada tempo que a gente está vivenciando, né? Porque a gente muda tanto, Sim. né? E é legal fazer esses processos de tempos em tempos. Nossa, né? Parece que mudei de número, é isso, Elis? Podemos falar isso? Mudei de número, né? Que A- de repente a gente vai ali Acho se que de transformando. número não, mas a asa, ou talvez o subtipo que está mais te dominando O naquele momento, acho que subtipo. isso é Uhum. possível. É muito interessante isso, né? Eu acho que todas as ferramentas, né, que a gente for aprendendo, né, a gente vai. A Elis está dando risada ali, que eu falei que muda de número. Elis, depois você vem explicar direito, né? Já fica o convite. Mas eu acho interessante que, assim, né, às vezes as pessoas estão concentradas nas terapias bem tradicionais, né, e de repente não aceitam, né, essas outras que estão vindo, mas se está abrindo esse campo, né, justamente para a gente conhecer. Primeiro conheça, Sim, depois, né, faça a gente julgar, né, com o que a gente não conhece e não querer sair do tradicional, né, mas os tempos vão mudando e a gente, né, vai se adaptando ao que vem também, né, para nos acrescentar, né. Não mudamos, tá? E a Gleides, então entendi. A gente vai mudando outras formas ali dentro daquele número, né, Elis? Vou aprendendo aqui, mas depois você vem aqui se aprofundar no assunto comigo. depois a Elis fala detalhadamente sobre isso. Isso. E, bom, você já falou, mas eu vou trazer aqui, de repente você quer fazer alguma outra citação na parte aqui, ó, trouxe até a Rita, na parte musical, de arte, de literatura, mais alguém que você queira falar? Não, o que eu tinha separado eram esses. Já separei Já é, separou? esses. Acho que hoje os que me cercam nesse momento são esses que eu citei. Ah, então combinado, e aí depois a gente vai colocar para vocês aí as citações da Gleice, né, as inspirações aí artísticas, literárias, que a gente está falando aqui. E vou trazer também aqui uma pergunta do lugar especial.
se você tem algum lugar que seja especial que você queira contar pra gente. Hum. Um lugar que me lembra muito a minha infância e minha adolescência, né? Eu moro em São Paulo, morei a vida inteira no bairro do Ipiranga. Então, o Museu do Ipiranga é um lugar para mim que muito muito mágico, né? Depois dessa reforma, voltar lá foi muito interessante. Fiquei, né, um tempo, né, naquela sensação depois que eu fui lá, depois da reforma. É um lugar que, quando eu tô com as minhas amigas de adolescência, a gente sempre comenta, né? Porque era um lugar que a gente tinha a gente cabulava a aula de educação física, era para lá que a gente ia, porque da minha turma ninguém gostava de educação física, então era a aula que a gente fugia, então era lá que a gente ficava. E é uma região assim do bairro que eu curto muito, gosto muito de ir lá. E assim, se eu tiver que escolher um outro lugar que não lá a minha casa, né? Eu lembro que um tempo antes de eu casar, tinha um menino que trabalhava comigo, a Anitta, que tá aqui, conhece ele, o Felipe, e ele falava pra mim assim: Gleice, depois que você arrumar as coisas na sua casa, você não vai querer sair de lá. E eu falo que hoje eu entendo muito essa fala dele. Assim, a minha casa é meu porto seguro mesmo. Então é o meu canto, as minhas coisas, Sim, as coisas como é bom, né? bagunçadas do meu jeito, mas do jeito que eu escolhi. Sim, nossa, nem faz nosso templo, né? Sim, Como é bom ter o nosso cantinho, um cantinho só nosso, sim. para você poder fazer suas leituras, seus estudos. É Fugir um ótimo pouco da loucura que a gente às vezes está no dia a dia, né? claro, e, né, restaurar nossas energias, né, Gleice? Sim. Aí que eu apertei aqui, eu ia ler o que a Rosana colocou. Seria, os doshas da medicina ayurvédica. Também aprendi isso na naturopatia, que a gente vai ali, né, também pegando o biotipo, né, de cada um, ver o que está desequilibrado. É muito legal. Oh, Rô, você também, viu? Você fica esperto que eu vou te chamar para o divã já já. Você vai ter que explicar aí sobre o yoga, sobre os doshas. Olha, tem muita mulher inspiradora aqui, né? Mas não só mulheres, também vou chamar homens, viu, gente? Não vou só ficar ali. Já tenho o chá das bruxas, meu cantinho com as mulheres. Esse aqui vai ser bem livre. E aí, é o que você falou, né? Talvez a casa te faça manter a sanidade, né? Mas tem alguma Sim. outra coisa, Gleice, que você queira contar? Assim, o que você faz? É algum segredo pra gente, para você manter a sanidade nessa loucura toda do mundo? Olha, hoje eu não imaginei que eu ia gostar tanto de ouvir podcast em alguns momentos. Então, assim, é uma das coisas. E, assim, os podcasts que eu ouço, a maioria é relacionado a autoconhecimento. Então, uma das coisas, Uhum, das atividades que me tranquiliza, às vezes quando eu tô com a mente assim, muito acelerada, ouvir os podcasts. Tenho tentado meditar. Ontem eu fui numa palestra que a psicóloga que estava falou isso. Ai, quem de vocês consegue meditar? Não, consegui, eu não consigo. Mas eu tento. Eu percebo que nas semanas que eu consigo colocar mais dias na rotina, é uma questão que é fundamental, que me acalma. Tenho tentado assim, uhum, fazer de manhã e às noites que eu percebo que eu chego em casa, eu tô muito agitada, também fazer um pouco para dormir. Antes de dormir tem me ajudado bastante. Então, assim, uhum, não sou aquela pessoa que fica o tempo inteiro concentrada, esvazia a mente mesmo, não consigo por muito tempo, mas eu uhum. tento muito fazer isso e tenho conseguido, pelo menos alguns minutinhos, esvaziar a mente. E eu não imaginava a quantidade de benefícios que podia trazer, e eu vejo isso hoje na rotina, assim. Então, são as duas Ai, coisas que que eu recomendo. maravilha. Ouvir, Sim, quem também gosta de assistir, eu não sou da turma que assiste séries, essas coisas, mas quem gosta de assistir, ouvir coisas que te façam bem, eu acho que é o que a gente consegue fazer para reenergizar mesmo, né? sim. É uma imersão, né? A gente sai um pouco ali do cotidiano
mergulhe naquela história, já que você gosta dos livros também. Obviamente, você vai gostar de pessoas contando suas histórias, conversando Sim, sobre o autoconhecimento, inspirando com mais leituras, de repente, né? Nos podcasts hoje também a gente escuta isso, né? sim. Acho que a gente É tem que buscar o que ótimo. nos inspira, né? Cada um tem Uhum. as suas preferências. Eu É brinco muito, verdade. né? Eu falo assim, eu nunca fui uma adolescente de ir pra balada. Pra mim, eu sempre fui mais cultural, passei a adolescência indo assistindo jogos de vôlei. Então, assim, a minha realidade era um pouco diferente na adolescência, né? Então, assim, o lado cultural em mim é muito forte. Eu gosto muito, é outro refúgio pra mim. Uhum. Gosto muito de ir a assistir peças. Cinema eu não sou tão ligada assim, mas peça de teatro, exposição eu gosto bastante. Ai, que legal. Que interessante isso do vôlei. Então, quer dizer, você cabulou aula de educação física, mas no Museu do Ipiranga, quer dizer, se preenchendo de arte, acho que está perdoadíssimo. Mas veio o vôlei. Você chegou a jogar também ou é mais Não, assistir? eu sempre fui da turma da torcida, né? Até porque não tenho altura suficiente para isso e nem coordenação motora. Minha coordenação motora não é muito de esportes, não. Será? De repente ainda tem mais para descobrir. Vamos lá, Não, né, olha, Gleice? Se você um dia descobrir, você aonde conta. de exercício, aonde eu me encontrei é fazendo Pilates, que é um exercício eu comigo mesma, me Fantástico, é. concentrando ali, né? Coordenação motora para jogar, essas coisas, realmente, não, nem para dançar. Eu brinco com algumas amigas que falam assim, você não é de dançar. Eu falo, não, gente, quando vocês estavam na balada com 15, 16 anos, eu estava no jogo de vôlei. Então a minha vibe é diferente. Olha que linda. A Carolina Silva colocou: A Gleice é Carol que cultura, trabalha paz e amor. comigo. Ah, que linda. Ó. Obrigada, Sim. Carol. E agora vamos trazer aqui, ó, o lado da sombra, do que você tem medo, Gleice. Quer falar sobre isso? Se você quiser pular alguma coisa, você fala, Thaís, não quero falar sobre isso. Tipo, Não, eu acho que assim, medo, assim, o grande medo, que isso assim é uma coisa minha de vida que eu tenho trabalhado até em terapia, é depender dos outros para alguma coisa, assim. Isso é uma coisa que me tira do sério, assim. Eu pensar, eu trabalho num hospital onde a gente tem cuidado com pacientes paliativos, né, em é. cuidados em fim de vida. Então, isso eu tenho um outro livro, né, citando, que eu não falei no começo, mas um livro que mudou muito essa minha visão antes mesmo de eu trabalhar na Humana. É um livro que chama Mortais, que ele conta a história de um médico, para quem não sabe, é a vivência dele, quando ele descobre Uhum. que ele tem um câncer, eu não lembro se é na cervical ou em alguma parte da coluna, e ele era cirurgião. E ele escolhe que ele não ia fazer a cirurgia, porque se ele fizesse a cirurgia, ele corria o risco de ter que parar de fazer cirurgia, e ele queria continuar operando enquanto fosse possível, e só não a hora que não realmente não pudesse. Então, eu falo que foi um livro que mudou a minha visão de mundo para algumas coisas, né? E Uhum. entre elas essa, uma o envelhecimento, né? Até acho que eu tô pulando até alguma Sim. das coisas que você já falou, mas do envelhecimento Eu eu ia aprendi trazer, ó. muito. Ia trazer a Hebe Camargo para te perguntar sobre o envelhecimento. Juntando as duas perguntas do medo e do envelhecimento, acho que eu penso que a gente tem que se cuidar hoje, pensando num futuro mais saudável, né? Então, assim, por esse Uhum. medo de depender dos outros, entendo que o futuro é hoje, né? Tanto que quando. Não vou falar o que eu ia falar agora, mas no Epitáfio eu fiz um pensamento que tem muito a ver com as minhas escolhas do envelhecimento. Mas a hora que você chegar nessa parte, eu falo. Já já você fala, então. Sim, acho que falar do envelhecimento é sempre complicado para todo mundo, ainda mais porque somos mulheres, Sim. né? O envelhecimento para a mulher é um pouco mais delicado, né? Parece que é proibido envelhecer, Uhum. então acho que tudo isso acaba atrapalhando, né? Sim.
É É para uma ser das. pensado. Mas eu acho que com essa consciência que a gente tem hoje, né? Com tudo, assim, seja o autoconhecimento, os benefícios que a gente sabe que nós temos e os malefícios também, né? Então, Uhum. acho que isso é uma das questões. E uma das pessoas que eu gosto muito também de ler, gosto muito do trabalho que ela fez, que é a Ana Quintana Arantes. Eu sei que uma das coisas que ela fala muito é dos arrependimentos no final de vida, né? E conforme a gente foi entrando nessa pergunta, me veio esse livro, Eu Mesmo Sofro, Eu Mesmo Me Dou Colo, do Pedro Salomão, e ele tem um poema que acho que Aham. vem a ver com essa autocobrança nossa feminina. Se perdeu, se perdoa. Culpa cansa, culpa pesa, culpa é pedra, perdão é pluma, culpa é casa, perdão é asa. Para voar é preciso perdoar. Culpa é mágoa e corrente. Perdão é água corrente. Perdoar é vencer a razão. Por isso é sagrado. Perdoar é sentir o cheiro de Deus. Então, acho que isso tem muito a ver com o processo de envelhecimento também a gente ter essa aceitação, né? Sim, se perdoar, né? Sim, se perdoar, acho Isso que é é. o mais fundamental. E eu acho que, assim como eu falei no começo, eu não voltaria a ser a Gleice de um ano atrás, mesmo com as dores que o processo terapêutico me trouxeram, e essa aceitação e auto-perdão também. Ver que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje quando eu tomei tal decisão há tempos atrás. Isso eu acho que também é fundamental. É verdade. Precisa de uma caminhada, né, para chegar a essa cabeça Sim. de hoje. É E verdade, Gleice. aproveitando para falar de mais um livro que me tocou Uhum, muito no começo desse ano, eu assisti a peça e depois li o livro, que é A Alma Imoral, que fala muito disso, né? uhum. Da gente se permitir, da gente fazer diferente. Então, uma coisa puxa a outra. Que tem, dentro dos livros que me cercaram esse ano, com certeza esse é um que eu vou indicar ele por muito tempo, porque a peça é uma peça muito intensa, o livro também, eu não consegui ler ele. Ele é um livro curto, não tem nem 200 páginas, mas ele é um livro denso, mas que é muita coisa para a gente parar para pensar da nossa Refletir vida, e lendo das com nossas calma, né? escolhas, Uhum. tá? Sim, E refletindo e também, respirando, né? Lindo. depois Uhum. eu tiro a foto das capas para vocês. Isso, e deixa para o pessoal, né? E também fazendo a sua lista aí de livros, se inspirando nos seus também, nos comentários. Sim, E aquela pergunta da Dona Morte: como você gostaria de ser lembrada, né? Como poderiam lembrar de você amanhã? olha, eu vou inverter o que eu programei aqui. Primeiro, voltando nisso do envelhecimento, né? Daqui a alguns dias vai fazer 10 anos que eu não tomo refrigerante. Isso para mim foi uma escolha que eu fiz na vida, né? E assim, eu não, Uhum. eu espero, Anitta, me corrija nos comentários que você é uma que eu não tenha sido aquela chata, mas só a incentivadora das pessoas buscarem dessa forma uma vida saudável, né? E espero ser, assim, buscar lembrada como uma incentivadora das pessoas terem uma vida saudável em todos os sentidos, né? E uma incentivadora do autoconhecimento. Eu acho que isso, É uma para vida mim, saudável, né? Como você vai alimentar sua mente? sim, isso para mim hoje mostrar para as pessoas que elas precisam saber quem elas são, para elas serem mais felizes, aceitarem mais o outro. Eu não imaginava, até quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, que eu não Uhum. ia só me respeitar mais, como eu ia respeitar muito mais os outros, sabe? Isso para mim Sim, foi. sim. E no início eu não conseguia ver isso. Essa visão eu tenho de um tempo para cá. Que quando a gente se conhece, a gente respeita as nossas escolhas, a gente consegue respeitar mais as escolhas do outro, né?
É uma frase que eu Uhum. até postei alguns dias atrás. Todo julgamento é uma confissão. E eu acho que quando a gente entra nessa do autoconhecimento, a gente vai reduzindo os julgamentos e aumentando a aceitação. Então, para mim, isso é muito importante nos dias de hoje. Ótimo, Glê. Nossa, e com certeza, ó, todo mundo falando que você é incentivadora. Anitta, acho que foi ela dela que você tinha É, falado. Aham. posso ler. Quando você falou do epitáfio, eu fui procurar também. Trouxe O que poemas aquece o ou teu coração? não. O primeiro você perguntou, né, como eu quero ser lembrada. E aí eu achei, um pouquinho antes da gente começar, um poema que está nesse livro, Botica Literária, da Cristiana Seixas, que Uhum. tem muito a ver com isso, né? É um poema da Cora Coralina. Meu epitáfio. Morta serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas às pedras de meu berço. São cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra do meu túmulo, num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. Acho que isso é uma das coisas para a gente levar para o dia a dia nosso, né? Que a Lindo. gente ainda vai florescer de alguma forma nas pessoas que nos amam, nas lições que a gente entendeu, né? Que a gente deixou, que a gente pode mobilizar as pessoas em fazer qualquer coisa que seja de bom em qualquer esfera para qualquer pessoa ou animal, qualquer questão, né? Por onde passar, né, Gleice? Olha lá que É. bonitinha a Rosana. Conheci a Gleice semana passada. Realmente, ela parece uma fada. Até rimou a fala da Rosana. Já está poética, Rô. A Gleice é uma motivadora das pessoas. Ela é uma fada, Anitta. Que bonitinha. E você quer falar do que aquece seu coração, Gle? O que deixa seu coração quentinho hoje? Hoje, o que deixa meu coração quentinho é o ser útil para alguma coisa, sabe? Acho que eu falo, né? Eu, quando fiz os testes vocacionais na escola, psicologia estava em primeiro lugar e eu fugi dela porque eu não tinha maturidade. Hoje não sou psicóloga, mas tenho todo esse envolvimento com outras terapias. Então eu entendo que de alguma forma esse processo fazia parte que eu tinha que ajudar as pessoas de alguma forma. Então, o que deixa meu coração quentinho é saber que eu estou fazendo alguma coisa que é bem para alguém. Seja lá quem for, Uhum. seja que vai voltar para mim dessa pessoa, seja que não vai voltar para mim, mas ela vai levar isso para outras pessoas. Isso é o que aquece muito o meu coração. Não, e é fantástico, né? Isso que você falou é muito legal, porque realmente, né, precisa de uma maturidade para entrar nesse caminho do autoconhecimento. Eu acho que tanto na psicologia, que você vai falar da psicanálise e tudo mais, e outros campos terapêuticos, a gente precisa ter uma vivência para entrar nisso, né? Não, né, você lê um livro sobre isso, que seja assim, às vezes não é o momento, né? E é interessante a gente buscar isso, né? Isso aparece. Sim. Quando é para ser, aparece. Você foi para a área de saúde de uma certa forma, né? Não importa E eu como você falo, chegou lá, mas você chegou. eu falo que a área da saúde sempre me cercou, né? Porque meu primeiro Uhum. emprego foi no Conselho Regional de Psicologia, né? Então, Olha, uhum. Não alguma tinha como fugir. conexão já era um sinal. Exato, é incrível isso, né? Essas voltas, essas trajetórias, né? Sim. E, gente, estamos chegando no final, porque já passaram os 40 minutos, que eu falei que, né, pensei, um tempo no divã de meia hora, 40 minutos aqui ao vivo, assim, né, para mais pessoas ouvirem. Claro que, né, a gente não vai falar, claro, de muitas questões pessoais que a gente falaria numa terapia, aqui a gente vai trazer algo mais abrangente, né, como eu coloquei, para nos incentivar,
mas vou trazer o Lacan cortando aqui o programa, corta Lacan. E Posso ler só Gleice, eu um quero que último você. poema antes da gente Sim, encerrar? quero ver como é que você poderia encerrar e também deixar seu contato para as pessoas te procurarem. Fique à vontade. Então, tá bom. Bom, vou ler o poema, depois eu encerro com essa parte. O poema é da Amanda Lovelace. A Voz da Sereia volta neste livro. Para quem não conhece, ela tem vários livros que eu sou apaixonada. São poemas curtos, poemas longos, mas assim, para quem se interessa, porque qualquer questão do feminino, não só do feminismo, mas do feminino, se não começou por algum lado, começa pelos livros dela, que são muito inspiradores. Pois quando o assunto é você, só tive a chance de ensinar a elas como se virar ou voar. Então, acho que é um dos recados que eu quero deixar dessa participação no Divã é isso. É buscar as terapias, o autoconhecimento é voar, gente. Não vai ser gostoso? Buscar um jeito Não de vai ser voar, né? sempre. Mas você vai voar com toda a certeza desse mundo, buscar o autoconhecimento, seja através de qual terapia você buscar, você vai fazer você voar. Às vezes a gente nem percebe no momento, mas as pessoas que cercam a gente começam a perceber essas nossas mudanças, né? E isso faz muito bem. Bom, para quem quiser me achar, acho que a maneira mais fácil é na minha página, né? O Afetos e Cuidados, me mandando mensagem no direct, que Uhum. eu respondo, às vezes rapidamente, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma informação a mais sobre os livros ou sobre as terapias, quer conhecer alguma outra coisa, eu fico à disposição para quem quiser falar. Thaís, te agradeço mais uma vez pelo convite, fiquei muito honrada em ser a primeira pessoa em participar do seu divã e espero que seja um sucesso. Estarei acompanhando os próximos e com certeza o da Elisa eu estarei aqui grudadinha comentando sobre os benefícios do Enneagrama, você pode ter certeza. Ai, que ótimo, Gleice, gratidão mesmo por tudo, né? Por nossa amizade, por nosso reencontro, por esse encontro aqui online, né? Que a gente possa fazer mais Sim, e você possa ir contando de mais trajetórias, que ainda tem muito caminho aí pela frente. E sim, agradeço vocês também que participaram, né? Que foram comentando, que fica muito mais gostoso, acho que a ideia é essa, sim. né? Essa troca foi muito boa. Obrigada a todos que estão aí assistindo a gente. Gratidão, pessoal. E até o próximo. Uma ótima noite, um bom final de semana. Tchau, Gratidão, tchau, Glê. gente. Boa noite.